convido a amada igreja a abrir comigo sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Vamos ler no capítulo de número 28, do verso 1. Vamos ler o verso 2, o verso 3, assim por diante, até o verso de número 7. Existe um título acima do capítulo 28, onde está o número 28, é um título. Não é uma inscrição original. Mateus, quando escreveu, não colocou esse título foi acrescentado posteriormente, para que possamos, ao ler a palavra de Deus, visualizar qual é o assunto que vai se tratar naquele trecho. E aí está escrito, a ressurreição. Verso 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra, e sentou-se sobre ela, e o aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia. Como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. Só até aqui. Muito obrigado. Pode tomar seu assento. Muito obrigado, meu amado. Neste momento nós vamos começar a nos preparar para meditar para a ceia do Senhor. E esse é o momento da ressurreição. A ceia nos lembra o sacrifício de Cristo. Porém, a ressurreição foi o selo da vitória sobre a morte na cruz do Calvário. Pregar sobre o Calvário e não pregar que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, deixa os ouvintes da palavra de Deus sem esperança. Porque se ele tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, nós estaríamos aqui num culto fúnebre. Como ele ressuscitou, nós estamos aqui num culto festivo. Ceia é celebração, porque ele sofreu, mas venceu. Ele se entregou, mas ressuscitou. Ele morreu, mas está vivo. Aleluia.
Sabe, tem pessoas que buscam motivos para se alegrar. No mundo em que nós vivemos, para onde nós olhamos, nós encontramos motivos para nos entristecer. Basta lermos Mateus 28. Esse já é um grande motivo para a gente viver como crentes alegres. Ele ressuscitou, está vivo. E deixa eu falar mais. Ele não está vivo só lá no céu. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Irmãos e irmãs, eu vou dizer uma coisa que todo mundo já sabe, mas se você se alegra com isso, por favor, manifeste a sua alegria. Olha, Jesus está em nosso meio nesta noite. Você pode dar uma cutucadinha em quem está do seu lado e dizer isso: Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Se Jesus, o Todo-Poderoso, está aqui, pede o que você quiser, porque Ele tem poder. Conta para Ele a sua história, o que você precisa, porque Ele tem poder. Jesus está aqui. O Senhor está em nosso meio. Ele ressuscitou. Mas eu queria meditar com os irmãos, nos preparando, nosso coração, nossa alma, nossa mente, nosso espírito e o nosso corpo, para participarmos da mesa do Senhor. Analisando com muito cuidado o texto que nós acabamos de ler, que diz que houve um grande terremoto. Por que houve um grande terremoto? Só por causa disso aqui, porque um anjo desceu do céu. Um anjo que desceu, abalou a terra. Teve terremoto. Agora, imagine quantos anjos o Senhor tem no céu. Quantas miríades e miríades de anjos o Senhor tem no céu. Um anjo só desceu e tremeu a terra. Deixa eu liberar uma palavra, só pega e leva para casa quem quiser. Se um anjo descer lá na sua casa, vai abalar as estruturas e vai remover as pedras. Se Deus der uma ordem hoje, e um anjo descer lá no seu trabalho, vai abalar as estruturas e vai remover as pedras. Quem quiser levar, leva, que a palavra foi liberada. Creia no que eu estou lhe falando. Um anjo desceu do céu e removeu a pedra. Eu quero compartilhar com os queridos irmãos algumas características desta pedra. Primeiro, a Bíblia diz que era uma pedra muito grande. Era grande e era pesada. No capítulo 27 de Mateus mesmo, voltando aí uma páginazinha, no verso de número 60, está dizendo que a pedra era grande. Essa pedra foi rolada para a porta do sepulcro. Rolou uma grande pedra. Mas aqui quando diz grande, irmão, era uma pedra que não tinha como uma mulher remover. Até porque a palavra de Deus diz que as mulheres, como nós lemos, Maria Madalena e a outra Maria, essas duas Marias, elas estavam indo em direção ao sepulcro,
Em Marcos 16 diz que elas estavam conversando. Sabe qual era o assunto? Elas estavam preocupadas. Como iam mover a pedra? Esse era o assunto. Marcos 16, verso 3. Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Era a preocupação delas. E olhando, viram a pedra que já estavam revolvida quando elas chegaram. Elas estavam preocupadas como a pedra seria revolvida, porque era uma pedra grande e era pedra pesada. Essa pedra grande e pesada, que ela, Maria e os demais que ali foram, não teriam condição de remover, um anjo desceu do céu e removeu. Eu estou aqui para pregar nesta noite para irmãos que creem no sobrenatural. Pessoas que acreditam que mesmo você ter tentado remover as pedras do seu caminho, que fecham portas que você precisa que estejam abertas, depois de haver tentado com suas próprias forças, Deus pode hoje dar uma ordem para um anjo pelejar a sua causa. Primeiro, eu preciso que você acredite nos anjos. Os anjos, de acordo com a palavra de Deus, são ministradores a favor dos santos. Eles estão à disposição da igreja. Pergunte para alguém que está perto de você: você sabia que tem um anjo à sua disposição? Tem. A igreja primitiva tinha tanta consciência disso, que quando a igreja se reuniu para orar por Pedro, que estava preso, vocês se lembram dessa passagem? Quando Pedro chega na igreja, aquela menina chamada Rode vai anunciar à igreja que Pedro chegou. Pedro está livre, ele está na porta. As pessoas que estavam orando disseram: deve ser o seu anjo. Eles tinham essa consciência que nós precisamos ter também, a consciência da igreja primitiva. Deus, Ele mesmo envia anjos para acamparem-se, não é para estar por um período, é para acampar, não é para vir de vez em quando. Eles acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Tem anjo guerreando a sua causa, tem anjo trabalhando em seu favor. Deixa eu contar uma experiência. Uma vez um pastor estava ministrando isso que eu estou falando aqui, da verdade bíblica sobre os anjos, e ele disse, com essas palavras: gente, põe anjo para trabalhar, porque eles estão aqui à nossa disposição. Tem anjo que fica esperando uma ordem de Deus para dar um livramento. Você acredita que quando você pega o seu carro para sair, vai um anjo na sua frente cortando os laços e você passa? É que a gente não vê os laços que ele cortou. Às vezes a gente chega perto, né? Pastor, que livramento! A morte chegou perto de mim. Mas, irmão, sinceramente, eu prefiro aqueles livramentos que eu não preciso nem ver. Porque a morte chegar perto, irmão, não é agradável. Então eu prefiro crer: Senhor, o Senhor não precisa nem me provar. Eu já creio, sem precisar ver, que os anjos vão adiante de nós, cortando os laços. Então a gente vai para o trabalho, volta para casa, vai no mercado, volta para casa, vai para a igreja, volta para casa, e vai tudo bem. E termina o dia tudo bem. E a gente está tranquilo, mas os anjos estão trabalhando para que o nosso dia seja tranquilo. Aleluia! Glória a Deus. É por isso que eu só vou onde anjo pode ir,
Porque onde o anjo olha assim aí eu não vou entrar, aí eu estou descoberto. Então, eu só vou onde anjo pode ir. Chamou para ir para a igreja, eu vou. Por quê? Porque anjo pode ir. E a gente sabe quais são os lugares que os anjos podem ir. Até porque o Espírito Santo avisa: meu filho, aí a minha presença não vai, aí anjo não vai, aí você vai entrar sozinho. Aí a gente já dá meia volta e diz: aqui eu não entro. Aí tem gente que diz: aqui não é lugar de crente. Aí tem gente que não entende. Mas o que é não é lugar de crente? É isso, é lugar que anjo não entra, né? A não ser que haja uma missão, né? Eu vou num lugar com uma missão de resgatar. Eu vou no campo do inimigo, porque lá tem uma vida. Eu vou resgatar e tirar de lá. Tem gente que vai no campo do inimigo para tirar os outros, o outro sai e ele fica aí, irmão. Aí só Jesus na causa. Os anjos do Senhor nos acompanham. Eles estão sempre prontos a trabalhar por nós. Creia nisso. Eu comecei a contar a experiência e vou terminar. O pastor estava pregando sobre isso. Bote o anjo para trabalhar, gente. Aí eu cheguei em casa, numa época que não existia smartphone. Faz tempo, irmão. Numa época que não existia despertador no celular. Os irmãos se lembram como é que a gente acordava? Tinha um rádio relógio, né? Irmão, aquela buzina do rádio relógio era um negócio que eu não entendo por quê que eles não inventavam buzinas diferentes. Não. Seja qual for a marca, o modelo e o formato, a buzina era a mesma. E ainda tem uns smartphones que imita a buzina daquela época. Eu não sei como tem gente que ainda põe, irmão, aquela buzina, quando tocava. E tem gente que bota a buzina, ainda é assim. Bota, se tem que levantar às 6, ele põe 4 despertadores. 5h30, 5h40. Se alguém souber me explicar, depois me ajude, irmão, para entender se eu vou levantar às 6, por que eu tenho que ir ouvindo o despertador desde 5h30? Mas cada um tem a sua preferência, né? Agora, se é casado e o despertador está no quarto do casal, não é encontro de casais não, mas eu quero deixar um conselho. Entre num acordo. Vai levantar às 6, põe o abençoado para gritar às 6. Ele grita, você levanta, desliga e vai embora, né? Eu estou achando que tem uns casais que já vão hoje botar em prática, porque eu ouvi uns glória aí. Só que nesse dia, o meu rádio relógio pifou. Irmão, antes de existir rádio relógio, ainda era aquele assim, era um ponteirinho que tinha um negócio com um sino de cada lado que fazia assim. Alguém pegou essa época? Levante a sua mão. Se você levantou a sua mão, verifique a situação no INSS. Que esse é antigo, irmão. É bom acompanhar. Tá. Mas, irmão, o que eu vou fazer? Eu estava num propósito. Eu era jovem, era solteiro ainda na época. E estava num propósito de orar às 3h da manhã. Sem despertador. Minha família já estava dormindo. Esse era o único despertador da casa.
Como é que você acorda 3 horas da manhã sem despertador? Tem gente que acorda. Tem gente, irmão, que faz um tour na madrugada. Levanta para ir no banheiro, levanta para beber água, levanta sem nem saber por que levantou. Eu não. Quando eu deito para dormir, irmão, pode a casa pegar fogo, pode ter festa no vizinho da esquerda, da direita, eu só vou abrir meu olho no dia seguinte, de manhã. Eu sou assim. Exatamente. A pastora Vanessa é que tem que me cutucar se precisar levantar. E eu pensei, conhecendo o meu sono, como é que eu vou acordar 3 horas da manhã? Eu cheguei em casa desse culto, e eu pensando isso. O que eu fiz? Aquela palavra do pastor na minha cabeça. Bote o anjo para trabalhar. Irmão, eu fiz uma oração. Senhor, se o que o teu servo falou é uma verdade, e dentro deste quarto tem um anjo comigo, pede a ele para me acordar às 3 horas da manhã, porque eu estou num propósito contigo de orar na madrugada. E eu quero orar, mas eu sei que de mim mesmo eu não vou conseguir acordar. Sabe aquela oração que você faz assim? Quer dizer, não sei você, né, que os irmãos têm a fé lá do tamanho de uma montanha. Mas tem umas orações, às vezes, que eu falo, que, sabe assim, eu falo, mas fico assim, será que vai acontecer mesmo? Então eu fiz. Eu vou até confessar para os irmãos, eu acho que eu falei isso pensando assim, se eu não levantar para orar, Deus vai me perdoar, porque pelo menos eu pedi para Ele, né? Se Ele não me acordou, é porque Ele disse, meu filho, hoje dorme aí, né? Eu acho que foi por isso que eu fiz essa oração. Mas eu lembrei da mensagem. Irmão, de repente, no meio da madrugada, eu levantei, despertei, assim, levantei como se fosse de manhã, olhei pela janela, estava escuro, eu falei, está de madrugada. Lembrei da oração, eu falei, eu pedi para que Deus me acordasse. Acredita quem quiser. Eu fui ver que horas eram no relógio, não era 2h59 e não era 3h01, era 3 horas em ponto. Irmão, eu levantei da cama assim, cadê você? Você está aqui? Anjo, você está aqui? Cadê você? Eu fiquei assim tão espantado, porque eu fiz uma oração. E, por favor, irmãos, não vá entender que eu estou ensinando para os irmãos não usar mais despertador e dizer para o patrão, eu vou pedir para o anjo acordar, se ele não acordar, vai desculpando aí. Não, se tem despertador, usa o despertador, né? Milagres, operações sobrenaturais só acontecem quando os recursos naturais se esgotam. Deus não vai descer do céu para fazer o que eu posso fazer, não. Enquanto eu tenho condições de fazer, eu faço. O ensinamento bíblico é esse. Enquanto eu tenho condições de fazer, eu faço. Quando as minhas condições acabam, aí eu digo, Deus, eu não tenho mais o que fazer, as minhas forças se esgotaram. Aí Deus diz, agora eu vou mandar o anjo. Eita, aleluia. Foi uma experiência que depois dessa eu não tive outra como essa, não pedi. Agora, anjo, o senhor já sabe, eu vou passar direitinho o meu cronograma, você... Não, anjo não é despertador. Anjo está à nossa disposição para o que a gente precisa, dentro de um propósito de Deus, que é muito importante, não é? Dentro de um propósito de Deus, para aquilo que a gente não tem condição de fazer. Então é sobre isso que eu estou falando. É Maria
Madalena e a outra Maria, sem condição de remover uma pedra, e o anjo desceu. Essa pedra foi José de Arimateia, o dono do sepulcro, que organizou para colocar ela. E depois que José de Arimateia, que era o dono da sepultura, colocou, administrou, está tudo certinho, os líderes judeus pediram que o Império Romano viesse e garantisse a segurança daquele sepulcro, porque Roma foi quem designou os soldados para crucificarem Jesus e não queriam que, depois de Jesus ter sido sepultado, houvesse alguém dizendo que Jesus havia ressuscitado, alguém chegando lá para roubar o corpo de Jesus, não é? Para ninguém inventar história, isso na cabeça dos romanos. Então os líderes pediram, e Pilatos autorizou a guarda romana, e a pedra foi selada. A palavra de Deus diz, é um detalhe que só o Evangelho de Mateus fala, está no capítulo 27 também, no verso 66. Indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. O que era esse selo? Provavelmente consistia em cordões presos sobre a pedra, consistia em lacre de cera, era um selo oficial de autoridade. Quando esta pedra está selada e os guardas foram colocados para estar juntos do sepulcro com a pedra selada pelo Império Romano, violar, romper esse selo era desafiar o Império Romano, que nada mais era que a potência mundial da época. Jesus está em Jerusalém, sepultado, crucificado em Jerusalém, mas quem manda lá é o Império Romano, era a potência da época. Quem é o doido que ia desafiar a autoridade do Império Romano? Então, eles estavam achando que ali a autoridade deles ia prevalecer contra a autoridade de Jesus que havia sido morto. O que Deus faz? Envia um anjo. Sabe, o anjo desceu e removeu aquela pedra, arrebentou o lacre, os guardas caíram um para cada lado, e o anjo sentou em cima da pedra. Não era para libertar Jesus. Às vezes tem gente que pensa que Jesus ressuscitou e estava lá dentro, batendo na pedra. Alô? Alguém? Por favor? Alguém abre? Não. Jesus não precisava que ninguém abrisse a pedra para ele sair do sepulcro. Porque nós precisamos entender que Jesus ressuscitou em um corpo glorificado. A ressurreição de Jesus tipifica o arrebatamento da igreja. Nós também teremos um corpo glorificado. Quando Jesus voltar para arrebatar a igreja vai ser arrebatada não neste corpo material. Nós seremos transformados, diz o apóstolo Paulo, em um corpo transformado. Esse era o corpo de Jesus. E tem exemplos bíblicos. Tem exemplo dos discípulos estarem cultuando de portas fechadas, com medo. Eles estavam com a porta trancada e Jesus se apresentou no meio deles. Ou seja, se para entrar onde os discípulos estavam, não precisou que ninguém abrisse a porta, por que Jesus ia precisar que alguém tirasse a pedra para ele sair? Não precisava. Ele, na verdade, não saiu porque tiraram a pedra.
Jesus saiu mesmo com a pedra, com selo e com guarda. Ele saiu mesmo assim. Outro exemplo, 2 discípulos estão no caminho de Emaús. Eles estão falando a respeito de Jesus, e Jesus se apresenta ao lado deles, e vai conversando até chegar a uma pequena aldeia chamada Emaús. Naquela aldeia, eles ainda não reconhecem que é Jesus, já ressuscitado, no corpo glorificado, e então eles vão comer. Quando eles vão comer, Jesus, tendo dado graças, partiu o pão. Quando eles olham, eles dizem, isso eu conheço, deu graça e partiu o pão, é Ele. Quando eles dizem, é Ele, Jesus, sai do meio deles, vai para outro lugar. E naquele momento, instantaneamente, ele desaparece dali. Ou seja, ele não tinha um corpo físico, era um corpo glorificado. Então, se Jesus sai dali, sem precisar remover a pedra, para que esse anjo desceu do céu, um terremoto abalou a terra, arrebentou o selo e derrotou os soldados romanos? Não foi para Jesus sair? Foi por quê então? Ora, irmãos, se Jesus ressuscita e começa a aparecer aos seus discípulos, dizendo que ele ressuscitou, os discípulos começam a pregar que Jesus ressuscitou, mas ninguém vê o sepulcro, os incrédulos iriam dizer o quê? Ressuscitou nada. Tendo removido a pedra, um discípulo, um dos 12, chamado Tomé, disse, eu só acredito se eu encostar, se eu colocar o dedo na ferida, na cicatriz, aí eu vou acreditar. Isso com a pedra removida. Imagine se a pedra não tivesse removida. Então, a pedra não foi removida para Jesus sair, a pedra foi removida para a gente entrar. Aleluia. A pedra foi removida para a gente comprovar que Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Ele removeu a pedra por 3 razões, e com essas 3 razões eu encerro esta mensagem e vamos à ceia do Senhor. Primeira razão, mostrar um milagre. Deus faz questão de mostrar um milagre. Ele não vai apenas operar um milagre, Ele vai operar um milagre notável. Deus vai fazer algo tão tremendo que todos vão ver, porque a pedra que impedia vai ser removida, para você entrar e para todo mundo ver o milagre que vai acontecer. Segundo motivo, a pedra foi removida para mostrar a sua autoridade. Pode ser o Império Romano, pode ser Pilatos, pode ser César, pode ser Caifás e quem quiser, a autoridade dele está sobre todas, porque na terra tem rei, mas no céu tem Rei dos reis, Senhor dos senhores, e é a Ele que nós adoramos. Deixa eu pedir que você saia daqui hoje com uma certeza de autoridade da parte de Deus, ao ponto de não temer o que possa te fazer o homem. Não tema o que possa te fazer o inferno. Os homens, o inferno, tem alguma autoridade, mas Ele tem toda a autoridade. Ele disse, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. O inimigo pode ter algum poder, mas o Deus que você serve tem todo o poder. Todo o poder. Oh, eu quero convidar você a levantar uma de suas mãos e glorificar a Ele, porque Ele é poderoso. Ele vai remover a pedra para mostrar a sua autoridade. Em terceiro lugar, para mostrar a sua força.
Você não vai conquistar na sua força, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Tranquilize, não se estresse, não se canse, não se fadigue. Quem vai remover esta pedra é o Senhor. Você não tem força, eu não tenho, mas Ele é o Todo-Poderoso. Quem colocou a pedra é forte, mas quem vai tirar é mais forte do que quem colocou. Eu não sei quem colocou uma pedra em um assunto da tua vida. Quem colocou é forte, porque para colocar e impedir tem alguma força. Mas eu vim aqui falar da força daquele que vai remover a pedra. Ele remove a pedra para mostrar a sua força. Numa linguagem simbólica da época, fazer isso que o anjo fez, ele não apenas removeu e quebrou o lacre, ele sentou-se em cima da pedra. Eu quero louvar a Deus, porque aquele anjo não removeu e foi embora, ele se assentou sobre a pedra. Não é por acaso, aquele anjo se assentou sobre aquela pedra, porque sentar-se sobre o instrumento do inimigo, ou sobre a barreira, representa domínio e triunfo. Essa pedra que o Império Romano selou, eu sento em cima dela. Eu queria que você voltasse com essa palavra. Eu queria que ao participar da ceia, você participasse com a consciência do poder que há no sangue de Jesus. Eu não sei a autoridade e o poder de alguém que está querendo impedir propósitos de Deus, mas a pedra que servia para prender, ocultar, encerrar a vida, tornou-se assento, onde o mensageiro de Deus, o anjo, anunciou a vitória da vida sobre a morte. Ele se assentou sobre a pedra só para anunciar: ei vocês que mataram Jesus, o poder de Deus está sobre a autoridade de vocês. Morte, o poder dele está sobre a sua autoridade. Nós não tememos a morte, porque Jesus já venceu a morte. E o anjo se assentou sobre a pedra. Salmo 110 diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Por que os inimigos vão ficar debaixo dos pés? É o símbolo da autoridade. Hebreus 10 diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. É a repetição do Salmo 110. Por que que Hebreus repete isso? Para saber que o Salmo era uma mensagem para o povo judeu, mas a carta aos Hebreus é uma mensagem para a igreja do Senhor. O mesmo Deus que venceu batalhas no passado, continua vencendo hoje, para mim, para você, e é por isso que nós estamos aqui, e nós temos direito à vida eterna, porque Jesus triunfou sobre a morte. Tem alguém alegre com isso? Fique de pé, vamos participar da ceia do Senhor.